Sérgio do Cabo e Francisco Proença de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Sérgio, deixe-me começar por si e por esta crise europeia. Há muita gente que diz que este agudizar da crise até pode ser bom, porque disto vai sair uma Europa mais unida, mais integrada. Tem essa visão, sobretudo olhando para o atual panorama de países como Espanha e Itália e as reações ou falta de reações que temos assistido na Europa? Eu diria que essa visão é necessariamente uma visão otimista. E uma visão que acredita que existe realmente uma vontade de superação desta situação através da transformação do modelo de funcionamento da União Europeia, que é um modelo, se quisermos utilizar uma expressão que até já foi utilizada em tempos pelo Tribunal Constitucional Alemão, é um modelo de associação de Estados. E, portanto, podemos olhar para a União Europeia como um conjunto de entidades com alguma autonomia que se juntam e que desenvolvem políticas comuns. Agora, o problema é que quando resolveram pôr em comum a política monetária, os Estados tinham que praticar ou respeitar um conjunto de regras de disciplina interna que acabaram por não ser respeitadas. E era difícil de serem respeitadas, porque, como nós sabemos, a facilidade de acesso ao financiamento com taxas de juros muito baixas, sobretudo em países como Portugal, que estavam habituados a grandes restrições de financiamento à sua economia, alteraram profundamente os padrões de funcionamento dessas economias, nomeadamente a economia espanhola, a economia portuguesa e todas as economias que neste momento estão a atravessar um problema de financiamento e de facto, isso foi-se acumulando ao longo de uma década, da primeira década de funcionamento do euro, e agora estamos na segunda década, que é uma década de crise e com respostas que são respostas, eu diria, de curto prazo. Realmente, os mecanismos de apoio ao financiamento dos Estados são mecanismos que visam, enfim, ganhar tempo, prolongar, digamos assim, se calhar a agonia dos países em dificuldades e preservar, eu diria, fundamentalmente os direitos dos credores, isto é, o interesse dos países em conseguirem receber aquilo que emprestaram em euros. Mas quando se fala em ganhar tempo, e fala-se muito nestas decisões que de facto ganham tempo, mas com que objetivo? Ganhar tempo para fazer o quê? Essa parece ser Essa, de facto, questão. É a questão fundamental. Não se percebe que haja vontade no sentido de avançar para um modelo de integração mais aprofundada, que pressuporia necessariamente, enfim, um sistema de transferências a partir de um orçamento central que teria que ser o orçamento comunitário, porque realmente os Estados o que estão basicamente a tentar montar é um esquema onde a responsabilidade orçamental continua a ser nacional, mas, enfim, sujeita a regras muito rígidas e muito apertadas de funcionamento e de financiamento. Mas não se vê, ao mesmo tempo, a possibilidade de haver a criação de receitas à escala europeia, e essas receitas terão que passar pela figura tradicionalmente referida do imposto europeu, mas também poderiam passar pela renúncia de certos impostos nacionais, pela passagem de certas despesas que são nacionais para a escala europeia, por exemplo, porque não admitir que os subsídios de desemprego fossem pagos para o orçamento comunitário, isso já aliviaria os orçamentos nacionais. Ou seja, era necessário arranjar aqui uma espécie de trade-off, um acordo, um ponto de equilíbrio entre as finanças públicas nacionais e as finanças europeias que pudessem, de alguma forma, compensar a impossibilidade que estes Estados têm, ou os Estados que estão em situação, digamos, de financiamento ou de assistência financeira, de compensar a perda da desvalorização cambial, que era o instrumento que se utilizaria numa situação destas. Para tentar repor aqui algum equilíbrio económico. Francisco, e nos últimos dias, com este agudizar da crise espanhola, cada vez cresce a percepção de que Espanha vai precisar de um bailout. Têm estado demasiado silenciosos os líderes europeus. Angela Merkel, François Hollande, não têm tido grandes intervenções. Isto é um sinal de que já não há mais receitas da Europa, seja para ganhar tempo, seja para resolver o problema. Eu sinceramente não sei o que é pior, se é falarem, se é estarem calados. Porque quando falam, já adotaram a estratégia de falar e não correu bem, não é? Não, porque normalmente há sempre um discurso muito contraditório. Um dia fala um líder, outro dia fala o ministro das Finanças desse líder, que diz outra coisa. Há imensa especulação e eu acho que grande parte do problema da Europa neste momento é a incerteza, a especulação, a desconfiança que todos estes comportamentos geraram. Nós tivemos já não sei quantas cimeiras decisivas que se vieram a revelar, sempre quase um fracasso, porque no dia a seguir, quer dizer, parece que há 24 horas de alguma pseudo-euforia. Uma sensação de que está tudo bem. Nem é dos mercados, é um bocado de todos, quer dizer, da comunicação social, dos líderes europeus, e depois essa euforia vai desaparecendo em virtude da falta de discussão ou até da falta de passos maiores, como agora acabamos de ouvir, e mais ambiciosos para a Europa. Porque
aqui esta estratégia de ganhar tempo é uma tragédia. A estratégia de ganhar tempo fará com que vá à Espanha, a seguir vai à Itália, ou vai à Itália e depois vai à Espanha, ninguém em princípio vai à Espanha primeiro, depois vai à Itália. A ordem tem sido basicamente acertada. Quando vai um país, cai um país, por assim dizer, no dia a seguir já se está a dizer qual é o seguinte que vai cair. E parece que isto é tão evidente que eu diria que os líderes europeus se calhar tinham que passar um mês fechados, se fosse necessário, para salvar a Europa, para terem soluções definitivas e não passarem as 48 horas ou as 24 horas que às vezes ficam até às tantas da manhã, porque nada disso tem sido resolvido. O tempo aqui, quer dizer, cair Espanha e cair Itália, eu deixo de ter qualquer esperança no futuro da Europa. Já se fala também numa extensão dos problemas e parece que a história está a ser repetida, quer dizer, vêm as agências de rating e põem sobre vigilância negativa determinados países, depois Espanha se calhar amanhã estará mesmo no lixo, enfim. Isto é uma história que se vai repetindo já está de facto, escrito. quer dizer, tem que existir decisões e tem que existir uma transmissão de confiança clara dos líderes europeus sobre aquilo que é a Europa e aquilo que é o futuro da Europa. E a Europa portanto, perdeu com a vitória de François Hollande, que quebrou ali o eixo franco-alemão, que mal ou bem pelo menos seguia a mesma tendência. Isso é uma pergunta que eu acho que há um mês ou dois não estaria a ser feita, porque havia uma convicção geral que a Europa ganharia. E eu sempre pensei que não seriam os resultados das eleições francesas que iriam mudar aquilo que é a Europa. A França sempre foi um bocado, a meu ver, não é? E com todo o respeito, houve sempre um mito da importância da França na Europa. A França sempre se comportou como mais importante do que aquilo que às vezes é. E a verdade é que, para o bem e para o mal, a grande importância hoje é da Alemanha. E até, às vezes, da Inglaterra, pela forma como se vai comportando. A França tem um grande mercado, é um grande país, mas a verdade é que não tem a mesma força. Não tem, quer dizer, não é uma mudança unilateral de um país. Quer dizer, também se tivermos dois líderes a levarem-nos para o abismo, também não acho que seja especialmente bom. Portanto, quer dizer, ter um que empurra para um lado e outro que empurra para o outro, se bem que eu ainda não percebi qual é que é o lado que empurra o presidente francês neste momento. Nunca tive grande confiança naquilo que ele propunha. Acho que não tem uma visão clara naquilo que vou conhecendo, nem sequer para o país dele, quanto mais para a Europa. E, portanto, é nestas visões ou uníssonas que já tivemos, ou contraditórias, aparentemente contraditórias, que não levam a lado nenhum, que a Europa se tem movido. E eu cada vez estou mais cético em relação ao futuro. Acho que neste momento estamos a chegar a um ponto sem retorno, porque é um ponto em que, quer dizer... Já ninguém acredita em nada. Se países como a Espanha e como a Itália estarem na situação em que manifestamente já estão e que no fundo nós andamos se calhar a tentar fingir que nada acontece, mas cada dia que passa, quer dizer, nós amanhã não sabemos o que é que vai ser o dia da manhã, e é esta desconfiança que nós temos e provavelmente será bastante pior, e portanto todos os mercados, não é? Eu não sou um agente do mercado, mas os mercados no fundo comportam-se basicamente com essa incerteza e insegurança, e o perceber que a Europa não tem nenhum caminho claro. Por isso é que quando eu digo que deviam se calhar fechar-se em Bruxelas, onde quer que fosse, e tentar arranjar uma solução clara e uníssona assim de facto para a Europa, ou então tentar arranjar um destino que será mau seguramente, que é o desfazer do projeto europeu, porque eu acho que não há uma terceira via para isto. Ou há uma decisão clara e responsável de todos que implique mecanismos de solidariedade, que implique uma grande capacidade até de resolver os seus problemas internos, dizendo que se calhar eu estou mais pela Europa, se calhar eu, Alemanha, por exemplo, vou ter que dar mais e pagar mais por coisas que a culpa até não é minha, mas porque eu acho que defendendo a Europa estou a defender o meu próprio mercado. Isso é um discurso muito difícil de ter internamente. Portanto, vamos ver. E ainda teremos de esperar algum tempo por ter mais decisões da Europa. Sérgio, mas este cenário que vivemos é a confirmação de que a austeridade falhou. Pegando no exemplo recente de Espanha, que ainda na semana passada anunciava um plano de ajustamento de 65 mil milhões de euros. A reação do mercado foi castigar ainda mais a dívida pública espanhola.
Repare, eu acho que há aqui dois problemas inteiramente distintos e que estão aqui muito confundidos. Um problema é o problema do déficit externo, dos desequilíbrios na zona euro entre os países exportadores e os países importadores. E antes de existir o euro, como é que se resolvia o déficit externo? Como é que se financiava? Como é que um país consegue comprar ao exterior? Ou tem moeda convertível, e não tendo moeda convertível tem que ter divisas. E como é que um país obtém divisas? Exportando, vende ao exterior, obtém divisas, ou então obtém transferências do exterior, que podem ser as remessas dos nossos imigrantes, que podem ser investimentos do exterior no país, etc. Portanto, é desse balanço, que no fundo corresponde à balança de pagamentos, que nós vamos, enfim, ver como é que o país tem capacidade para se financiar. Se o país não tiver capacidade de exportação, nem tiver entradas de capitais e nem tiver crédito externo, não consegue comprar ao exterior. E, portanto, o problema do déficit externo resolve-se. E nós já corrigimos praticamente o problema do déficit externo com a austeridade. Portanto, eu diria que a austeridade responde ao déficit externo e resolve-o. Já está resolvido. Só que cria um outro problema. É a recessão. E agrava o problema da consolidação orçamental. Esse é o outro problema. Como é que se financiavam os Estados antes do euro? Bom, antes do euro, os Estados financiavam-se como se financiam hoje, através de impostos, contribuições para a segurança social, mas tinham uma receita que deixaram de ter, que é o chamado imposto inflacionário, que é a capacidade que os Estados tinham de chegar ao Banco Central e financiar-se. Emitir dívida que era comprada diretamente pelo Banco Central, como ainda hoje acontece em vários países. Isso acabou. E, portanto, os Estados deixaram de se poder financiar através do chamado imposto inflacionário. O problema do financiamento externo, depois do euro, desapareceu, porque o acesso aos mercados financeiros estava aberto a todos os países, nomeadamente à banca, que foi a grande intermediária, ou que fez a grande intermediação desse financiamento. E, portanto, nós chegamos a uma situação em que estamos a resolver o problema do déficit externo, mas estamos a agravar o problema do déficit orçamental. Porque não podemos recorrer à emissão monetária para financiar o Estado. O Estado tem que se financiar nos mercados, como qualquer outro agente económico privado. Está em situação absolutamente igual. E, portanto, eu diria que o problema é esse. É como é que se resolve o problema do déficit orçamental, que vai continuar a crescer. Quer dizer, para diminuir o déficit orçamental vai ser preciso tomar medidas ainda mais drásticas, porque a recessão económica, naturalmente, reduz a receita pública. E, portanto, mas se essas medidas forem sempre no sentido da austeridade, mais difícil fica o déficit orçamental. Exatamente, é praticamente impossível de atingir. Portanto, nós equilibramos as contas exteriores, não resolvemos o problema do déficit orçamental. E o problema é que isto vai ser uma coisa que vai demorar vários anos, não é? Enquanto não começar a haver crescimento económico, o problema do déficit orçamental não se resolve. Pelo contrário, agrava-se, não é? E o que é que se pode fazer para haver crescimento económico? Bom, o problema é que para haver crescimento económico, na verdade, teria que haver criação monetária. Neste momento, não havendo criação monetária... Enfim, portanto, todos os caminhos vão dar ao Banco Central Europeu. Exatamente. Aliás, eu diria que todos os caminhos vão dar ao Tratado da União Europeia, ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e à chamada proibição do financiamento monetário dos Estados. E, portanto, é aí que está o problema. E para evitar o financiamento monetário, o que se está a fazer é criar um mecanismo europeu de estabilidade financeira, agora, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, com o novo tratado, que é um mecanismo de intermediação entre os Estados que não têm acesso aos mercados e os Estados que têm acesso aos mercados. O ME vai aos mercados financiar-se, emite obrigações, e depois empresta aos Estados que não conseguem lá chegar. E, pronto. E este mecanismo funcionará enquanto, enfim, os Estados que têm acesso aos mercados continuarem a ter. Quando deixarem de o ter, quando começarem a ter problemas, como o Francisco referiu há pouco, problemas, por exemplo, a França, se a França começar a ter o seu rating a ser afetado, a Alemanha a mesma coisa, este ME deixa de funcionar, deixa de ser um mecanismo de intermediação. E aí só o financiamento monetário resolve o problema. Mas acha que este outlook negativo da Moody's pode ter servido como um sinal de alerta para a Alemanha, eventualmente para se mudar algumas das posições? Repare, eu acho que a posição da Alemanha é esta. Nós somos um país credor, somos um país aforrador. Se aumentar a inflação na Europa, somos o principal prejudicado. E, portanto, já estamos a ser prejudicados com a situação a que se chegou. Não queremos ainda ser mais prejudicados com a inflação. E, portanto, é este o debate fundamentalmente. A meu ver, resume-se a esta questão. É saber se se pode ou não lançar mão da inflação para resolver esta crise. Porque, repara, a partir do momento em que os Estados se pudessem financiar diretamente junto do Banco Central, isto estava resolvido, não havia mercados. Agora, isso iria dar, de facto, uma perda enorme para os aforradores, na verdade, para os criadores, para as próprias pessoas que têm rendimentos do trabalho, embora aí depois os rendimentos do trabalho devem ser ajustados com a inflação, mas haveria certamente perdas de poder de compra, mas elas existem na mesma, na situação atual, ainda agravadas. Portanto, temos aqui, de facto, um debate muito difícil e é discutível, é muito discutível se um aumento do target de inflação, o target de inflação do BCE neste momento são 2%, se um aumento do target, por exemplo, para 4%, não seria suficiente para resolver isto. É claro que isto sem haver financiamento monetário. É claro que aumentando o target de inflação, o que é que o BCE fazia? Injetava mais liquidez na banca.
E depois a banca a seguir, enfim, teoricamente emprestava para a economia real. Não é? Mas, enfim, isso seria sempre uma situação em que não resolvia o problema das finanças públicas, porque o problema das finanças públicas só se resolve com o acesso direto dos Estados ao Banco Central. Se não tivermos isso, vamos continuar neste esquema, que é um esquema, enfim, ou então temos uma transformação estrutural, com um orçamento federal, comunitário, com 10% do PIB, investimentos, canalização de investimentos do orçamento federal para os Estados com maiores dificuldades, tentativa de harmonizar os níveis de desenvolvimento na Europa, etc. Mas tudo isso demora muito tempo, quer dizer, e o nosso problema é esse, é que nós não temos tempo. Estamos a ganhar tempo, mas ao mesmo tempo a perder. E, portanto, voltamos às soluções em que é preciso ganhar tempo. Comprar tempo. Comprar tempo. Francisco, olhando aqui para a realidade interna e para este discurso de Pedro Passos Coelho, isto pode ser visto como um sinal de facto de que a austeridade está aqui para ficar, seja ela popular ou não seja popular, ou pelo contrário, estas são declarações que fazem parte precisamente de uma campanha? São declarações praticamente indiferentes para mim, confesso. Não têm qualquer impacto na análise política ou económica. Pedro Passos Coelho tem uma grande virtude, que é uma grande capacidade de no meio deste lodo, se conseguir manter popular. No fundo, tem um discurso simpático, uma presença simpática, até um aspecto determinado, e os portugueses gostam disso, para o bem e para o mal. Temos basicamente várias experiências históricas disso, e portanto eu acho que ele consegue aplicar bem esse discurso. O discurso que ouvimos é um discurso que qualquer português admira. Quer dizer, o que não me interessa as eleições, que se lixem as eleições, não é? O que interessa é o país. É salvar o país. Isso para mim não me diz nada, porque eu acho que é tão óbvio que devia ser sempre assim. E, infelizmente, a realidade política em Portugal, e já tivemos várias experiências de que o discurso não foi muito diferente, mas, obviamente, que depois toda aquela realidade partidária, autárquica, que envolve os partidos portugueses, nomeadamente os principais, acaba por consumir, normalmente, o discurso do líder. Portanto, eu não o interpreto nem para um lado, nem para o outro. De facto, eu reconheço que há uma certa obsessão entre, nomeadamente, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças por uma determinada visão, que é supostamente a visão da Troika ou de parte da Troika. E eu acho que é aquela ideia de que vamos fazer tudo até ao máximo, até ao dia em que nos vão salvar, porque, obviamente, eu não acredito, confesso que não acredito que o Primeiro-Ministro esteja completamente convicto de que esta receita vai acabar por resultar e de que, de repente, de um passo de magia, as receitas fiscais vão aumentar, mudamos o Estado por completo, reduzimos as despesas para além daquelas despesas que acabam por ser mais fáceis, eram mais fáceis de reduzir, nomeadamente a questão dos subsídios, que já nem sequer essas, pelos vistos, são fáceis. Portanto, eu não acredito que o Primeiro-Ministro acredite nesse passo de magia. Portanto, estes discursos são discursos políticos normais e fazem parte de uma boa gestão de imagem que o Primeiro-Ministro consegue fazer, um bom discurso que tem. Não é o primeiro Primeiro-Ministro que temos com bons discursos. Tenho simpatia, até pessoal, pelo Dr. Passos Coelho. Acho que é uma pessoa que enfim, que tem as melhores das intenções, mas não faço qualquer espécie de avaliação concreta sobre esse discurso, porque acho que é mero discurso político. E amanhã não sabemos o que é que vai acontecer mesmo. E sem saber o que é que vai acontecer, Sérgio, Portugal, para contrariar ou contornar esta questão dos subsídios e para atingir as metas previstas para 2013, tem soluções fáceis ou pelo menos visíveis? Repare, a minha visão do problema do equilíbrio das finanças públicas assenta muito na ideia de que o que desequilibra as finanças públicas está está dentro do orçamento, mas está fora do orçamento, e tem a ver fundamentalmente com duas realidades muito complicadas, que são o setor empresarial do Estado e as chamadas PPPs. E eu julgo que, se quisermos fazer uma transformação estrutural no orçamento ou nas finanças públicas portuguesas, vamos ter que mexer a sério nessas duas realidades. Porque se nós retirarmos do hemisfério do orçamento as PPPs e o setor empresarial do Estado, nós temos o orçamento até com excedente. Nós temos o orçamento equilibrado. Isto é, o que o Estado cobra de impostos e de contribuições para a segurança social é suficiente para pagar as despesas de saúde, os ordenados dos funcionários públicos, é suficiente.
Portanto, o que acontece é que há uma série de outras entidades que precisam de ir ao orçamento para se financiar e que desequilibram o orçamento. E, portanto, é nesses dois pontos que eu julgo que está a resposta. Agora, isso são medidas que têm enfim, um impacto estrutural muito significativo. Eu julgo que os sinais vão nesse sentido. Isto é, o que eu julgo ter visto, enfim, ultimamente nas declarações, é de que, desde logo o programa de privatizações, o problema de saneamento das empresas de transportes, a reflexão que está em curso sobre as PPPs, inclusive já saiu legislação recente nova sobre as PPPs, portanto, penso que é esse o caminho. Só que o problema é que isso não tem um resultado instantâneo. Enfim, não nos consegue trazer o déficit para baixo como se conseguia com os subsídios. Mas, eventualmente, para o setor empresarial do Estado, Portugal pode tentar aqui e muito se fala em renegociação, pode tentar renegociar aqui algum tipo de apoio para reestruturar essas empresas? Claro, o problema fundamental do setor empresarial do Estado é a dívida, é o excesso de endividamento desse setor. Eu admitiria, ainda há pouco estava a ouvir na televisão falar-se de uma segunda reestruturação de dívida grega, eu admitiria que se pensasse em Portugal numa reestruturação limitada, mas só da dívida do setor empresarial do Estado. E que se trabalhasse aí numa situação em que os credores teriam que assumir um conjunto de perdas, enfim, ligadas a esse setor. Portanto, não me chocaria uma reestruturação parcial de dívida das empresas públicas. E atenção, dívida das empresas públicas não é necessário, embora consolide com a dívida pública para efeitos da contabilidade nacional, não é necessariamente dívida pública, dívida empresarial. E essa dívida realmente poderia ser objeto de uma reestruturação parcial. Isso já seria uma boa ajuda. Só que quando se fala em reestruturação da dívida, enfim, embora o mito já desapareceu com a reestruturação de dívida grega. E, de facto, na reestruturação de dívida grega, os credores acumularam perdas na casa dos 50%. Não é? Mas também trocaram títulos que poderiam ser redenominados em dracmas por títulos agora que estão sujeitos ao direito inglês e denominados em euros e que não podem ser redenominados. E, portanto, a posição, digamos assim, dos credores, de alguma forma, apesar de terem tido uma perda de 50%, enfim, foi reforçada e agora os títulos já são a 30 anos, já têm outra maturidade, o que é muito melhor ter um título a 30 anos do que um título a 10 anos. E, portanto, nós, se trabalhássemos no cenário de reestruturação do setor empresarial do Estado, poderíamos eventualmente ir buscar alguma coisa e isso já seria estrutural, porque permanente, não é? E enfim, evitava-se esta sangria permanente do setor empresarial ao orçamento do Estado. Poderia ser uma das soluções. Esperemos para ver quais são as soluções apresentadas pelo Executivo. Sérgio do Cabo, Francisco Proença de Carvalho, obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana.